Fala galera, tudo bem com vocês? Serginho falando. Estamos aqui começando mais um episódio do canal. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sino para receber a notificação de novos episódios. Estamos lá no YouTube, no Instagram e também agora no TikTok, tá bom? E aí, Daniel? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você, cara? Cara, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, que vai nos ouvir nas Vai nossas assistir? plataformas e que vai nos assistir. Estamos aqui, né, mais uma vez, na gravação em estúdio, né? Valeu, parceria, Estúdio Landel aqui, mais uma vez aqui fortalecendo. Cara, e hoje não vai ser diferente, né? Hoje a gente vai estar com um profissional de altíssimo nível aqui. A gente está aqui já conversando já há algum tempo, né, antes do episódio começar. Ele esquenta. E, cara, será que vai ter pouquíssimo conteúdo, vai Muita ter, coisa, cara. né? O negócio vai ser Aqui cruel. Vamos. a gente trouxe aqui, é muito legal, né? Até já agradecer ele, assim, puta, mandei mensagem pro Luciano, puta executivo aqui, legal. E, puta, ele aceitou na hora. E eu vou até começar aqui, antes dele se apresentar, vou contar um caos aqui que nem ele sabe. E eu te contei também sobre isso. Tipo assim, né? Ele vai se apresentar, tal, ele trabalhou no Itaú e ele tinha um cargo de executivo lá, né? Superintendente, né? Spec 3. E eu estava sentado na minha mesa, assim, tipo, né? Todo mundo fala executivo e tal. Cara, eu tava sentado na minha mesa, cara, e eu não, tipo, eu conversava muito pouco com ele, né? E ele passou, ele me viu, não sei se ele lembra disso, ele me viu, ele veio me cumprimentar. Falou, pô, e aí, Sérgio, tudo bem e tal, tudo, né? Lembra disso, né? Então, pô, eu falei, cara, né? E é muito legal isso, né? Porque que é o mundo atual, né? A gente sempre fala que antigamente a gente via cargos de liderança, executivos. Cara, os caras estavam lá numa outra Existia sempre aquela sala. barreira, né? Tinha Também, aquela para você falar com barreira. alguém. Hoje isso precisa mudar, já mudou muito, mas, cara, as pessoas sentam do seu lado ali, não tem muito Não, hoje, essa, se você quiser né, falar com alguém, você pode estar lá no LinkedIn, mandar uma mensagem, essa né? E, diferença. logicamente, se a pessoa responder, já é um grande avanço, né? E ver pessoalmente, trocar uma ideia e tudo mais, pô, É. isso já é muito bom. Então, mas isso é muito legal porque mostra como a liderança atual é muito diferente. Antigamente, como eu falei, a gente tá apresentando já ele falando sobre isso, mas assim, antigamente tinha essa liderança que, tipo, cara, os caras estavam lá na sala deles, a galera lá embaixo e boa. Hoje não, acho que a liderança atual hoje, cargos de liderança executivos, acho que realmente é isso, tá? Junto com o pessoal, conversar, não tem muito essa diferença, se é um analista, se é gerente, se é coordenador, eu acho que é muito legal. Isto posto, então, uma boa apresentação. Pô, muito obrigado, Luciano. Seja bem-vindo. Como é que você tá? Tudo bem? Muito obrigado vocês. Tô tudo bem, graças a Deus. Bom dia para todos, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você estiver assistindo ou ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer te rever também, Sérgio. Fazia um tempinho já, pelo menos uns, sei lá, uns 5, 6 meses, uma Seis coisa do gênero. meses, isso aí. Muito legal o convite, fiquei bem agradecido aqui. Acho que a gente já começou uns minutos antes aqui batendo um papo, eu acho que vai ser bem legal. Vamos juntos aqui, porque tem bastante coisa pra gente falar. Boa, boa. Muita coisa legal que a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar sobre arquitetura, que é o core dele aqui. Hoje ele é arquiteto principal na XP. Ele vai falar um pouquinho o que é ser um arquiteto, um principal arquiteto na XP. Vai falar um pouquinho também da carreira dele. Então, assim, pra gente começar, Luciano, cara, fala um pouco da sua formação, da sua carreira, como você iniciou nessa área, se você já começou na área de tecnologia, ou se já fez algo antes. Conta pra gente aí. Legal, isso é uma pergunta interessante e é um assunto que eu gosto também, porque no final das contas, isso volta lá atrás na minha pré-adolescência, até eu diria. Quando eu tinha 10, 11 anos de idade, um tio meu, que é irmão da minha mãe, tinha na época uma empresa chamada Databuzz, em que ele vendia hardware e software, lá em Volta Redonda, onde eu nasci, no estado do Rio de Janeiro, onde fica a CSN. E ele sempre me incentivou muito a computação e eu não devo muita atenção. Ele estudou, fez aquele segundo grau técnico em tecnologia e engenharia eletrônica, né? Então ele soldava transistor, codava assembly, uma série dessas coisas, o meu tio. E lá pelas tantas, com 11 anos de idade, ele me deu um computador. Quando ele me deu o computador, eu não tinha a menor ideia do que era aquilo e tal. Ele me explicou uma coisinha ou outra, era um XT de 8 bits com uma tela de fósforo verde, tinha até um paninho na tela, te juro, esse negócio. Um tecladinho daquele
não vou lembrar o nome da IBM, que você digitava, fazia aquele barulhinho, tec, 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 um teclado fantástico. E era Por leve isso que pra até caramba, hoje em dia né? a galera compra esse teclado que faz esse barulho, né? Até hoje. Exato, até hoje, Que exatamente. naquela época não era o teclado diferente do de hoje, mas, pô, ele era levinho, né? Não. E era pequenininho, né? O teclado, né? Trambolhão Sendo irônico, pesado né? dessa Pô, espessura. quem usou isso daí, a gente ficava forte só de ficar carregando esse teclado de um lado pro outro. E aí, cara, o que acontece? Eu comecei a tentar mexer no DOS, putz, não tinha muita... não era muito conhecedor do assunto. Aí tinha um amigo meu dentro do condomínio que eu morava, um condomínio de 4 prédios, que depois, by the way, encontrei com ele na Microsoft, Marcelo Galvani. Ele fazia segundo grau técnico. E aí, quando eu falei pra ele que eu tinha ganhado um computador, ele falou, pô, cara, eu estudo isso e tal. Ele tinha, sei lá, uns 5 anos mais velho do que eu na época. Falei, pô, me ajuda. Aí eu chegava do colégio, nós dois estudávamos de manhã, de tarde, lá para umas 2 da tarde, ele ia para minha casa, sentava na frente do computador, ficava lá mexendo no DOS, codando em Basic, que eram coisas que ele estava aprendendo no segundo grau técnico, e eu com um caderninho anotando as paradas que ele estava fazendo. E ali eu fui desenvolvendo o gosto pelo assunto, pela computação em si, né? Isso aconteceu de novo com um outro amigo meu, na época do Linux, ele usava o Slackware, eu comecei a trabalhar com Slackware, depois fui para FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, essas coisas diferentes. Sempre tive esse viés de exploração de coisas novas na computação. E então meu gosto veio dali. Acho que com 12 anos de idade eu já sabia, cara, eu quero trabalhar com isso, não importa o que seja lá o que for, vai ser desenvolvedor, independente do papel, eu estarei relacionado com alguma coisa desses assuntos. E foi o que de fato aconteceu. Fiz uma primeira graduação, encerrei a graduação na metade, que foi na Anhembi Morumbi, de Ciência da Computação, porque eu estava vendo muito cálculo e estava querendo programar mais, me aprofundar. Então, eu negociei com meus pais, falei, olha, gente, na boa, vocês estão pagando X de faculdade, coloca aqui uma internet, banda larga, com parte desse valor, e me dá esse outro X aqui, que daria metade para eu comprar de livros e ficar estudando. Aí eu passei uns 2 anos nesse ritmo. Comprei o livro do 44BSD, do Tannenbaum sobre o Minix, fui codando, comprei o livro do Brian Kernighan e Dennis Rich de C, comecei a programar essas coisas profundamente, e era engraçado, porque eu estava numa época muito de open source, conheci essa galera que codava o kernel do Linux e etc. E eu era bem avesso à Microsoft. Olha aqui. Eu te juro. Eu tinha meus 17 anos de idade. O cara tava 12 anos na Microsoft. Não tinha 17 anos de idade. Se a pessoa falasse que usava o Windows, eu era capaz de virar a cara pra ela. Eu tô meio assim. Dependendo do... Mas não, você não usava o Linux. Dependendo do nível alcoólico, eu nem falava mais que eu esqueço que você existe. Era assim mesmo. Você usa a Microsoft, não fala comigo. O cara tatuou o pinguim no braço. Mas foi engraçado. Aí, poxa, o tempo passou. Eu depois comecei a trabalhar, entrei na graduação de novo, concluí a graduação de Sistemas de Informação no Mackenzie. Fiz Sistemas de Informação porque, como eu já tinha um viés muito autodidata, eu falei assim, cara, o hard tech eu gosto. Então, eu não preciso necessariamente que alguém esteja lá na frente, eu posso buscar, desde que eu tenha uma orientação adequada. Os sistemas de informação me davam a oportunidade de estudar administração, contabilidade, outros assuntos que compõem vamos dizer, uma universidade de conhecimento um pouco mais ampla. E foi o que eu busquei, por isso eu fiz essa graduação. E aí, ao longo desse tempo, trabalhei em diferentes lugares. Às vezes nem trabalhava. Eu tinha uns amigos que trabalhavam na Cato, acho que vocês conhecem o site. Vários amigos meus. Como eu já mandei currículo na Cato, hein? E eu, na época, cara, isso eu devia ter aí por 17, 18 anos de idade, eu ainda não trabalhava, eu ficava mais estudando mesmo. E um dos meus amigos, é meu amigo até hoje, o Abner, uma graça de pessoa, ele trabalhava na madrugada como sysadmin, mantendo no ar um MySQL com 8 réplicas, um monte de máquina Linux com os PHPs lá da Cato. E eu ia para lá de madrugada, ele trabalhando e eu acompanhando com ele, fazendo coisas, às vezes trabalhando praticamente de graça com os caras na madrugada. Com foco no aprendizado. Isso mesmo. E aí o tempo passou, comecei a trabalhar, parar numa empresa norueguesa chamada Fast Search, que fazia uma solução de busca. Essa empresa nasceu do seguinte cenário, uma tese de doutorado, esqueci o nome dele, John Marcus, o norueguês, que escreveu essa tese de doutorado na mesma época que o Sergey Brin
e o Larry Page fizeram lá a do PageRank, que foi a origem do Google. Nessa mesma época ali, 90 e poucos. 95, eu acho que era a data. Acho que era por aí. E aí, o que aconteceu? Esse cara criou uma empresa chamada Alta Vista Enterprise Search. Essa empresa foi vendida para um grupo que transformou no Yahoo.com. Ele vendeu por $100 milhões. Ele pegou a parte de Enterprise e manteve a propriedade intelectual para ele criar uma nova empresa para o futuro, porque ele já via que o Google estava recebendo um investimento muito forte nos Estados Unidos e ia dominar o Public Search, com o PageRank, que era o Sergey e o Larry Page. Então ele deixou esse caminho e foi para um outro caminho, construiu essa empresa chamada Fast Search. Num dado momento, acho que 2004, 2005, por ali, eu fui trabalhar nessa empresa. Ele já estava na segunda versão da plataforma que eles criaram. E essa empresa foi comprada pela Microsoft. Foi quando eu entrei, de fato, na Microsoft, no time de consultoria e serviços da Microsoft. Aí passei na Microsoft 13 anos de alguma coisa, 3 anos e 7 meses. Foi uma grande escola. Tenho grandíssimos amigos lá, eu adoro a empresa, apesar de 17 anos de idade ter uma visão completamente diferente de mundo. Naquela época mudou bastante. Realmente uma big tech, sem a menor sombra de dúvida. E aí lá eu fiquei por volta de 10 anos trabalhando no time de serviço, tendo a oportunidade de trabalhar com tecnologias Microsoft, solucionando desafios dos clientes dos mais variados tipos. A gente comenta um pouquinho mais disso, foi bem legal, foram oportunidades muito boas, trabalhei muito, o que é bom. E depois saí disso, fui para outros times diferentes, que me deu a oportunidade de conhecer um pouco mais as empresas no entorno no Brasil. O Itaú foi uma delas. Convicto para mim que eu queria participar da modelização do Itaú, propriamente dito, e tive essa oportunidade também em 2021, pós-pandemia. E a XP, mais recentemente, que como a gente estava comentando um pouco antes, eu já conhecia eles desde 2019, já tínhamos viajado juntos, eu inclusive atendia eles como Solution Architect, e agora estou feliz da vida lá, engajado, cheio de coisa para a gente fazer, porque é ótimo. Você vê, né, Daniel? O cara passou aí por grandes empresas, grandes big techs, né? 2 anos na Microsoft, 4 anos lá no Itaú, onde eu conheci, o cara também gênio, e agora na XP, né, cara? E engraçado que a gente tava até falando antes aqui, no Esquenta, que, cara, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no episódio, que o quão é difícil você trabalhar em empresas grandes, olhando a arquitetura de sistemas, olhando tecnologia, olhando a parte aqui também que a gente fala muito de volume de dados. Muito complexo, né? Cara, demais. E agora você gosta do Windows? Você... né? Você trabalhar 12 anos na Perguntar, né? Microsoft, Pô, acho que tem que gostar um posso falar, pouquinho, né? Porque Fundo do meu coração, não. Aí, o coração ainda bate no... Eu uso o Mac porque essa versão mais recente do Mac foi arquitetada por um cara chamado Jordan K. Hubbard, que foi um dos caras que deu sequência na criação do 44BSD, que é um flavor de Unix. Aí por isso eu uso o Mac, sincero. Aí a Microsoft, num dado momento, abriu as portas. Eu comprei um Mac pessoalmente e trabalhava com ele lá dentro. Uhum. Mas por um tempo foi... Mas você não tinha o Mac que trabalhava com Windows embedado no... Não. Tem uns caras aí que usam o Mac, Daniel. Então eu não vou falar o nome dele aqui. Que usa o Mac faz e abre o Windows. Faz um Tá dual com o Windows boot lá. e bota o Windows. Aí tem gente que tem arquitetura e coloca o Mac lá e bota o sistema do Mac num computador convencional. Boa. Ô, Luciano, queria uma pergunta aqui que eu ia falar um pouquinho da Microsoft, cara. Que a galera, assim, sempre tem dúvidas, quer saber como que é a cultura, cara, da Microsoft. Você que trabalhou 12 anos lá, cara. A gente sempre fala que é uma empresa muito... Uma mentalidade aberta, tudo. Mas como é que é na prática trabalhar lá por 12 anos, cara? Pro lado bom e pro lado ruim também, né? Uma excelente pergunta, Sérgio, sendo bem sincero contigo. Coisas que eu posso te comentar de alguns vieses. Vou explorar primeiro essa parte da cultura. Ao longo do tempo que eu tive lá, e tenho amigos que estão lá hoje há praticamente 30 anos, 20 e tantos, assim, e que conhecem bem mais do que eu, inclusive, e a gente já teve essas conversas a respeito disso. A Microsoft é uma empresa que eu diria meio que camaleou, ela se transforma ao longo do tempo muito,
muito mesmo, né? Desde a sua origem, o princípio, se for observar a forma como ela foi concebida, né? Ou seja, Uhum. Bill Gates batendo na porta dos caras da IBM, pô, o sistema operacional de vocês não funciona, vocês querem escalar essa história de personal computer, eu faço para vocês. E não tinha, mano. Eu saí do zero. Ele e Paul Allen, os caras mastigando o código lá e deram jeito, né? Então, ao longo desse tempo, houveram fases, né? Uma fase da venda de caixinhas, tá bem? Que você está muito mais orientada à receita, dizendo, Sérgio, você comprou, agora é contigo. Seu. Se você quiser que eu te ajude, custa R$ 1.500 a hora de um consultor de Microsoft Consulting Services e beleza. Então é uma fronteira que não chega de fato a tocar vamos dizer, o Customer Obsession ou o Customer Success. Não chega nisso tão intensamente. E ela teve que mudar. Porque a Amazon trouxe uma forma de operar muito diferente, baseada no flywheel e no seu primeiro princípio de liderança, que é o Customer Obsession. A partir do momento que ela entrou na tecnologia, criando a Amazon Web Services, as empresas de tecnologia tiveram que mudar. A Oracle não tinha nada perto disso, Microsoft não tinha nada perto disso, tanto que a Salesforce veio com uma cultura bem diferente para poder fazer frente à Oracle e os desafios que a Oracle tinha. Então, isso mudou depois de um tempo. Quando em 2004 entrou o Satya. Aí houve essa transição em que, de fato, a empresa passou a olhar mais para o cliente e principalmente a mudar a sua cultura interna de um modelo que o Satya chamava de Fixed Mindset para um modelo chamado Growth Mindset. Inclusive, tem um livro da Caroline Dweck que fala exatamente disso, que foi o que ele leu e que inspirou ele a fazer a transformação que ele fez na Microsoft. Essencialmente as diferenças. Fixed Mindset, eu já sei tudo, eu só preciso colocar em prática. Growth Mindset, eu sei o que sei, mas falta muito para eu saber mais coisa. Então eu aprendo o máximo que eu puder. Esse conhecimento. Exato. Exatamente isso. Então a Microsoft estava numa posição lá no alto, agora voltou para essa posição numa condição de muito mais aprender com os clientes, aprender com os concorrentes, eventualmente, e etc. Então essa cultura foi muito legal. Outra cultura que eu observava era da engenharia. Cara, Redmond são, na época, eu não me lembro mais agora, não tenho detalhes, mas eram 155 prédios de até 4 andares, eventualmente 6 andares, os mais novos, então era um campus gigantesco, uma cidade praticamente, ali. E tem alguns prédios de determinadas tecnologias. O prédio, por exemplo, do SQL Server, cara, logo na entrada você tem uma parede gigantesca com aqueles cortiças, com um monte de paper impresso, paper científico da tecnologia que está embarcada dentro do SQL Server. Cara. É animal. Você olha o negócio até se arrepia. Você fala assim, quem gosta de tecnologia fala, meu Deus, não vou sair daqui, vou ficar aqui sentado olhando essa porra toda. Do SQL Server ainda, cara. Então, cara, tem bastante tecnologia embarcada nisso tudo e outra coisa que foi muito interessante do Satya é quando ele assumiu a primeira atuação dele dentro da Microsoft foi assim, os times de engenharia tem até um meme, se a galera quiser procurar, do passado, que tem uns desenhos à mão, assim, dizendo como é que eram as empresas. A Oracle de um jeito, a Microsoft, então, eram vários triângulos que representavam os business units e com uma arminha apontada um para o outro, que era a concorrência pelo P&L. No final das contas, a atenção construtiva para desenvolvimento da companhia, que é algo que era muito usado no passado. E Satya, quando assumiu, uma das primeiras coisas que ele fez foi criar um arquivo readme.md, um markdown, para toda a engenharia da Microsoft, dizendo qual era a visão dele. A primeira coisa que o cara fez, mano. Achei muito legal. Cultura forte, hein, Daniel? E aí? Como é que você ia... Imagina você lá, vendo tudo isso daí. Cara, bom, eu acho que desde o início da minha carreira sempre tive contato com Microsoft. Sempre atuei em sistemas Microsoft desde o início e acho que eu vi muita transformação. E acho que muito isso que você falou da questão da cultura, que, querendo ou não, forçou todas as outras empresas, né, de tecnologia a se transformarem. E ainda isso ocorre até hoje, porque muita coisa que a Microsoft desenvolve e ela lança no mercado acaba de forma direta ou indireta transformando as outras empresas, impactando as outras empresas, né?
E essa transformação, cara, trouxe muito benefício, trouxe muita tecnologia nova pra galera que hoje, que nem você falou, né, que a gente, né, que é 40 a mais aí, que viu o mato alto, né, hoje a galera nova que senta aí e vê a tecnologia como ela é hoje, nem imagina como era há 20 anos atrás, 25 anos É isso. atrás, toda essa transformação que a gente teve. Se E nunca perguntar vai ver, né, cara? e nunca vai ver. Vai ver em Outro história. tempo, né? Vai ver em história. Verdade, vai Isso ver isso que história. você falou aí é totalmente história, entendeu? E só quem conhece mesmo, quem acompanhou essas mudanças, essas viradas, as crises que tiveram, né, questão de mudanças de cenário, comercial, mundial e da própria tecnologia. Pô, o bug do milênio. Quem que nunca, né? A gente vai pegar o bug do milênio e falar, porra, meu sistema vai parar e muita galera de TI daquela época não dormiu da virada de 99 para 2000, Uhum. né? Pô, mas aí, Luciano, falando dessa, né, dessa questão da, da, da tua carreira, você falou um pouco da cultura da Microsoft, né? Dentro da Microsoft, você teve algumas transições de carreira, né? Fala um pouquinho pra gente como que foi, quais foram os desafios dessas transições, né? Até você chegar à última posição que você esteve, né? Pra depois sair e desbravar os novos ares. Até pegando um pouquinho nessa sua pergunta, que hoje você também tem um papel de liderar pessoas. Você pode não liderar ali, né, matricialmente, mas queria que você falasse também, aproveitando essa pergunta do Daniel, assim, cara, os principais desafios, porque uma coisa é você sentar lá e ficar codando, né? Outra coisa é você começar a pensar em arquitetura em longa escala, você começar a liderar pessoas, você começar a ter que construir algo que outras pessoas vão usar para 2, 10, 15 anos. Eu queria entender como é que foi essa transição para você ao longo da sua carreira, cara. Legal, boa pergunta interessantíssima, gente. Como eu comentei, eu fiquei lá 13 anos e 7 meses. A última vez que eu olhei, acho que eu não estou errando o número, não, estou certo aqui. E aí, nesse período, quando eu cheguei, logo no começo, eu fui para o time de Microsoft Consulting Services, que era um time muito forte. Muito forte. Implementações, assim, das mais variadas, de alta complexidade no Brasil. Assim como as outras consultorias também tem, a Microsoft tinha a dela, né? E, e nesse trabalho, eu fiquei 10 anos trabalhando nesse time. Fui ali galgando as posições ao longo dos anos. E foi uma escola fantástica. Primeiro porque a gente tinha uma cultura criada ali pela liderança que já estava estabelecida, que hoje, como eu comentei, está fazendo seus 30 e tantos anos de Microsoft. Uhum. Inclusive, é muito legal que eles ganham um ornamento de cristal que vem lá de Redmond, de um cristaleiro específico lá de Redmond que produz, te mandam isso numa caixa. Caraca. Exportação é uma coisa animal, assim. E meu amigo recebeu um de 25 anos, um lá. Mas é a cada 5, 10 anos que eles... Você faz com 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Eu acho que do 25 para 30 já vai pro 35. Aí é um negócio gigantesco, assim. E aí o meu amigo ganhou um negócio desse, era muito legal ver isso. Mas o fato é, essa galera, essas pessoas que naturalmente me ensinaram muito ao longo desse tempo, tinha uma cultura de que nos projetos que a gente fazia ali dentro de MCS, a responsabilidade era nossa, em primeiríssimo lugar. Parafraseando um pouco do Pressman, tá bem? Então, na engenharia de software, você precisa trabalhar muito próximo do teu demandante, né, da pessoa que tem os requisitos na mão, os Product Owners e Product Managers, para a gente garantir que a execução vai sair exatamente aquilo que a gente precisa entregar, né, que é esperado, melhor dizendo. E naquele período, a gente tinha muito essa cultura do ownership, né? Não era sim, vou dizer para você que não era algo estudado como ciência, mas na prática empiricamente, a gente exercitava isso, do ownership, da ter a responsabilidade. E isso, cara, me ensinou muito, porque eu fui pegando projetos bem difíceis ao longo do caminho. Um dos exemplos foi o Detecta, não sei se já ouviram falar. O Detecta aqui no estado de São Paulo. Foi uma solução que originalmente a gente tinha desenhado para Copa do Mundo de 2014. Aquela solução ia rodar nas cidades sedes.
A Microsoft estava no bid, bem estruturada, com um objetivo muito forte de ganhar aquele bid e trazer essa solução, que foi uma solução que foi feita pela Microsoft em parceria com a Polícia de Nova York, o New York Police Department, em 2001. Depois do 11 de setembro, a Microsoft dedicou um volume considerável de dinheiro para a Polícia de Nova York para construir uma solução que ajudasse eles a monitorar o estado da cidade de Nova York, de Manhattan no primeiro momento, especialmente downtown, onde eram as torres gêmeas. Dali eles criaram uma solução chamada Domain Awareness Solution, ou DAS, como a gente chamava. Essa solução, ela foi oferecida para as cidades sedes para que a gente pudesse monitorar eventos de terrorismo e se antecipar a essas situações, do ponto de vista da segurança pública, para a Copa do Mundo no Brasil. A Microsoft não ganhou, naquela época a gente não ganhou aquele bid, mas a gente fez essa solução, entregou essa solução para a Polícia de São Paulo. Então eu fui lá para Nova York, passei praticamente 9 meses lá, foram 2 ciclos, ficando lá em Nova York, aprendendo toda a solução. Para vocês terem uma ideia, todo o código-fonte do Detecta, ele tinha 2 gigabytes, só o código-fonte, mano. Só o código-fonte. E na primeira semana Só que de eles... código, só de código. Primeira semana que eles nos entregaram, o build não funcionava, mano. Era um Visual Studio, se você apertasse Ctrl Shift B, não buildava. Aí estávamos eu e um amigo meu lá, o Caio Dietrich, que era um outro consultor também, vamos dizer, liderando ali as frentes, e a gente saiu do outro lado, com um desafio muito interessante, porque havia um desafio Brasil, aí eu comecei a aprender um pouquinho mais que, de fato, o Brasil não é um país para amadores, definitivamente. Polícia de Nova York é New York Police Department, ponto, beleza? Você tem o Fed, você tem ICE, etc e tal, mas quem cuida de Manhattan em Nova York é a Polícia de Nova York, ponto. No Brasil nós temos a Polícia Militar e a Polícia Civil. Aí um não queria entregar o dado do outro para o outro. Aí um não queria que, enfim, que sobrepusesse as visibilidades entre si. Então, tivemos alguns desafios nessa história. Quase fui preso. Caraca. Porque no meu ímpeto de solucionar o problema ali, lá pelas tantas, eu conversei com um analista. Na verdade, até a pessoa que idealizou esse projeto é um cara muito visionário, Alfredo Deac. Me ensinou muita coisa. Ele foi CIO da Polícia Militar do Estado de São Paulo, saiu da Polícia Militar do Estado de São Paulo e quis trazer essa solução que ele já conhecia de Nova York dentro de uma empresa de tecnologia, principalmente a empresa que tinha ajudado a construir. Então ele era um cara muito visionário, queria trazer isso em prol do nosso benefício de segurança pública. E que faz uma diferença, eu vou contar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. Mas o fato é, o DEAC, ele liderava esse projeto e dava um push muito forte de excelência no time. E ele me indicou uma pessoa, falou, cara, a gente precisa pegar chamadas de 190 para conseguir correlacionar com license plates, com boletins de ocorrência, etc e tal, porque no final das contas era vamos chamar, um big data da segurança pública, do estado da segurança pública da cidade. Ele falou, tá vendo aquela pessoa ali? Vai lá nele, ele se chama fulano de tal, que eu não vou lembrar o nome faz um bom tempo, conversa com ele que ele vai te dar a senha e conseguir conectar no banco. Fui lá, conversei com o cara. O cara deu a senha. Cheguei, isso lá na Polícia Militar de São Paulo, lá no metrô Armênia. No dia seguinte... 190, hein? No dia seguinte eu cheguei para trabalhar. Aí tinha um tenente-coronel. Chegava mais cedo, chegava cedinho que todo mundo. Eu estava acostumado em Nova York, então estava de metrô para tudo que é lado. O metrô de São Paulo é meio caótico, lotado. Eu falei, eu vou um pouco mais cedo, né? Que aí eu vou de metrô, que nem eu estava acostumado a fazer em Nova York, e vou menos cheio. Cheguei lá cedinho, o cara já tava lá, o cara me chamou, falou, Luciano, vem cá, senta aqui do meu lado. Aí me contou uma historinha bonita. Pô, o DEAC me levou para Israel, me pagou um curso, um MBA em segurança, que foi fantástico para minha carreira, mas ele não trabalha mais aqui. Então ele não tem autoridade. Isso que você fez ontem de pegar aquela senha, eu posso te deixar preso aqui, inclusive. Cara. Você vai tirar essa senha e nós vamos voltar passos atrás, até que vocês falem com o major e o major libere para vocês o acesso. Fui conversar com o major, reunião de status. Ele botava a arma apontada como se eu estivesse sentado aqui com o Daniel. A arma apontada para nós. Tudo bem, me conta, como estamos? O que a gente tá fazendo? Imagina esse projeto hoje em dia, o cara chegar e fala o status do projeto. E aí foi esse projeto. Depois, história paralela, eu tenho um amigo que trabalha na Polícia Civil,
Cara, isso foi 2024, 23. A gente surfa junto lá no Tombo. Meu brotherzaço Diego mora no meu coração. Ele num dado dia que a gente tava se organizando para surfar, fui até a casa dele, ele mora lá perto, a gente tá lá passando parafina na prancha, não sei o quê, botando long john, conversando, ele, sei lá por que motivo, a gente entrou num assunto de segurança, aí ele falou do Detecta, que tava monitorando a cidade, não sei o quê e tal, e eu não comentei nada com ele, né? Aí eu fui fazendo sobre isso. perguntas. Eu conheço um pouquinho sobre isso. Fazendo perguntas, eu falei, cara, me conta aí, como é que é a solução, o que vocês fazem, que isso te ajuda, não te ajuda? O cara contou cada coisa emocionado, porra, o negócio é foda, me ajuda pra caralho, eu consigo investigar, já descobri um monte de traficante, aí fomos lá, enquadramos os caras, prendemos uma galera, não sei o que e tal, papai, eu, porra, que legal, mano. Fiquei emocionado. E você não falou pra ele? Aí eu falei pra ele, falei assim, sabe que em 2000 e sei lá pra trás aí, eu fui lá pra Nova York tentar entender, a gente usava uma sala de reunião que tinha um quadro de devia ter uns 15 metros, branco, e eu ficava com os indianos desenhando a porra toda, porque não tinha a menor documentação, não tinha nem build, não funcionava o build. A gente ficava desenhando aquilo, tirando foto, tentando entender a solução e tropicalizá-la, como a gente chamava. Então esse foi um dos desafios importantes para mim. Por que eu participei do Detecta? Porque o back-end de busca, você não tem como fazer isso no SQL Server, certo? Isso aqui é um volume transacional só de license plate reads. Em São Paulo, a gente tinha 50 milhões de fotos dos radares. Os radares tiram fotos de tudo. Multam aqueles que ultrapassam a velocidade. O que não ultrapassa a velocidade, ele coleta como dado. Então, só de license plate reads eram praticamente 50 milhões de dia. Então, volume transacional gigantesco. Não dá para pôr no SQL Server. Tinha um sistema de busca que era um NoSQL da época que você conseguia escalar linearmente. Por isso eu estava ali, porque eu era um especialista desse assunto. Isso me abriu a porta depois, no passo seguinte, para ir para o projeto do Rio 2016, lá na Microsoft, que o Rua liderou mais algumas pessoas que estavam junto com a gente naquela época, que estão hoje cada um num canto. O Rio 2016 também foi um belo desafio. A gente estava até lembrando disso no almoço quarta-feira essa semana. Trabalhamos bastante, assim, eram mais de... Contando total, eram 120 pessoas trabalhando. Tinha 8 nacionalidades diferentes. Lá no evento de especialistas do Itaú, a gente falou um pouquinho disso, juntamos a galera, eu, Vinícius, Xavier, o Henrique, o Rua. E deu um trabalho construir esse site. A Microsoft já tinha feito a Olimpíada de Sochi, fez o site dos Jogos de Inverno, site oficial, na Rússia. Então a gente conheceu uns russos que viraram amigos também. Os caras brilhantes tecnicamente, assim, os caras brilhantes. E depois disso, é um pouco do que a gente tava falando antes, meio que bateu no teto para mim, assim. Tanto que na época era a Paula Belize, a GM, General Manager do Brasil, na Microsoft. A gente estava num encontro com ela lá no escritório do Rio e eu levantei a mão para perguntar para ela. Eu falei, legal, Paula, acabamos o Rio 2016. E aí, quais são os próximos desafios realmente grandes que a gente vai enfrentar? Que é Rio 2016 para cima, né? A gente trabalhou pra caramba, assim, tinha parceiros envolvidos, processo bem mais complexo. Aí ela olhou para mim e falou assim, Luciano, eu acho que outros desafios virão, né? E aí eu virei pro meu chefe depois disso e falei, chefe, precisamos arrumar alguma coisa legal, divertida para fazer, porque senão deu time out, vou ter que procurar outra coisa. Não tô te ameaçando nem nada, é só porque realmente vocês levaram a gente pra um nível... dado. Você levou a gente pra um desafio que agora, pô, cara, ou mantém ou senão vai ficar boring. Régua lá em cima, né? Vai ficar chato. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, você fala espanhol? Eu falei assim, não falo nem uma palavra. Ele falou assim, tem um projeto no México pegando fogo, no Walmart. Eu falei, putz, legal, mano. E aí, quanto que tem que ir pra lá? Ele falou, daqui 2 semanas. Eu falei, beleza, põe meu nome aí. E aí? Aí eu me lembro até hoje, acompanhando a minha mulher na época numa fisioterapia, eu estudando no Duolingo enquanto ela estava na fisioterapia. Duolingo, o famoso Duolingo. Te juro. Agora já foi, né? Já não, infelizmente eles já não tem muito o que fazer, mas estudei um pouco, lá fui pro México. Mas você foi em 2 semanas? Em 2 semanas embarquei para lá, passei lá 9 meses, era a modernização do sistema de pagamento do e-commerce, walmart.com.mx. Eles estavam modernizando toda a plataforma do e-commerce e a integração com a logística, né? E o back-office, a parte de estoque, etc. Então, é BM Sterling que fazia esse back-office de gestão de estoque. O Oracle ATG, que era uma das soluções que a Oracle comprou de e-commerce, e o sistema de pagamento feito pela própria Microsoft entregue para eles, que a gente ia modernizar e botar na nuvem.
Puta, aquilo deu um trampo animal, assim, cultural, vou te dizer, tá bem? Porque até então eu tava dentro da minha casa, no Brasil, com um monte de gringo que vinha aqui, todo mundo se adapta aqui, não o contrário. Exato. E vai você sozinho para lá pro outro lado, não falava nada de espanhol, eu olhei pros caras, assim, foi engraçado até, porque primeira reunião que eu tive que fazer foi, eu cheguei numa segunda-feira de manhã, na quarta-feira tinha uma apresentação para 25 executivos do Walmart. E tinha que fazer em espanhol. E me botaram lá na frente. Aí tinha um amigo lá chamado Gilberto Vidia Gomes. Eu chamei o Gilberto, falei, Gilberto, fica aqui do meu lado, por gentileza. Eu já tinha entendido a arquitetura, porque os 2 primeiros dias já estava razoavelmente ambientado. Aí eu virei para todo mundo e falei assim, senhores, é o seguinte, cheguei aqui na segunda-feira, sou brasileiro, não falo espanhol. Talvez eu fale um portunhol. Talvez. Então eu vou pedir um favor para todos nós. Não me entenderam? Perguntem. Eu vou tentar refrasear. Não entendeu de novo? Por favor, insistam na pergunta. Porque aí eu vou falar pro meu amigo aqui, Gilberto, em inglês. Ele vai falar em espanhol e eu aprendo com ele como é que eu deveria ter falado com vocês. Beleza? Cara, quando eu fiz isso, nos próximos 3 meses eu já estava fluente voando no espanhol. Porque as pessoas me paravam no corredor, Luciano, me chamavam para conversar, me levavam para almoçar, aí falavam palavras novas para incrementar meu vocabulário, me explicava até no mictório, no banheiro, cara. O cara parava do meu lado e falava uma palavra X qualquer, e eu, pô, obrigado. E aquilo me acelerou muito, cara, a desenvolver o espanhol. Um belo desafio, do ponto de vista... desafio mesmo, o time tinha 24 pessoas, tinha uma coisa foi muito engraçada, um deles que eu levei para lá começou com a gente como estagiário, tá até hoje na Microsoft, começou lá no Rio 2016, o Fernando, e aí eu levei as pessoas de confiança, porque no final das contas é isso, você traz as pessoas de confiança para te ajudar a sair do outro lado. Aí tinham 20 mexicanos lá, 22 na verdade, e aí não tinha repositório de código, não tinha test coverage e tal, e tinha uma função de valida XML, com 280 linhas. As 280 linhas tudo comentadas e um return true lá no final. E a gente em produção. Quando o Fernando pegou aquilo e me mostrou, eu falei assim, Jesus. Só de brincadeira comigo. E agora, o que nós vamos fazer? E ali foi muito legal. Teve uma passagem muito interessante de aprendizado forte nesse lugar, estou comentando por causa disso, que foi... O Walmart, a alta liderança do Walmart, descia uma série de features para a gente executar, não necessariamente bem planejadas, tá bem? A liderança que tinha contratado a construção do sistema de pagamento. E a gente, cara, ia aplicando antes de eu ter chegado. E aí, quando eu cheguei, eu comecei a fazer um pushback dessa história. Falei, calma, vamos decidir melhor, vamos avaliar melhor o impacto e o que isso pode nos causar ali na frente. E um dos problemas foi, originalmente o sistema de pagamento aplicava descontos específicos que eram gerenciados pelo time de pagamentos. Então, você tem um determinado tipo de cartão, com um determinado tipo de bandeira, tal produto você tem um desconto de 3%. Outro produto você tem 3,5%. E assim vai. Então, tinha uma complexidade. Que no final das contas, havia sido... Era uma tabela no banco de dados que tinha isso, que a gente apagou dos outros sistemas, a gente não tirou essa regra, não eliminou essa funcionalidade, a gente só apagou o banco de dados e aplicava tudo como zero, então não dava desconto nenhum. Em produção, não. Aí no dia da abertura do Soft Launch, 7 horas da manhã lá no escritório, todos os executivos lá no Walmart, vamos fazer um pagamento. Aí o cara pegou uma tarjeta que originalmente tinha o desconto. Pá! Fez a compra, deu desconto. Eu falei assim, não, mas... O sistema de pagamento não está aplicando isso mais. A gente já removeu tudo isso. Todo mundo, pô, então, vamos ver. Não, deve ter vindo no preço do carrinho de algum lugar, vamos investigar. Passa ao longo do dia, 1h da tarde, o cara me chama de canto, Luciano, deixa eu te contar uma parada. Essa é a pior parte, em produção, a gente quando o cara fala assim, não zerou a tabela. Eu falei assim, eu não tô acreditando. E foi uma decisão eu me lembro o nome dele, mas do executivo, equivalente ao superintendente do Walmart, de não remover uma parte do código que não é necessária. Não é necessário ter aquilo. Complexidade ciclomática, CPU, um monte de coisa, bug prone, arranca fora, mano. Comenta, tira fora, faz um staging do repositório em outro lugar, faz um monte de coisa que você podia fazer. Resumo da ópera, final do dia, esse diretor
principal diretor o diretor de tecnologia do Walmart quebrou o telefone dele na mesa, me dando um esporro em mim e num amigo meu que estava lá, um porto-riquenho também da Microsoft. Ele pegou o telefone, deu um tapa na mesa, espatifou a tela do iPhone novinho. Eu falei assim, Jesus. Aí eu olhei pra cara dele, falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um War Room. A gente tem 3 empresas diferentes, 4 empresas, Microsoft, Oracle, IBM e mais a Wipro, que está fazendo o hands-on de algumas dessas construções. Bota todo mundo numa sala, você tem essa sala gigantesca, bota todo mundo dentro dessa sala aqui. E a gente se coordena a fazer esse teste de execução de ponta a ponta e garantir que está funcionando. Do que ficar por e-mail para lá, planilha para cá, planilha com formato diferente. Tranca todo mundo na sala e vamos resolver. Foi um aprendizado importante meu. Primeira coisa, olhe, vá lá e faça o duplo clique e valide que de fato o que estão te dizendo é aquilo. 2, não tem coisa melhor do que a proximidade das pessoas. Bota a pessoa ombro a ombro para a gente decidir e resolver tempestivamente. Não deixa... Por isso que eu não sou tão contra essa história, tá? Do híbrido e voltar ao escritório. Falando nisso, né? Você faz essa pergunta sobre o híbrido e sobre o presencial. Cara, na sua opinião, assim, hoje, falando 2026, cara, já falei aqui várias vezes a minha opinião, pra No mim, episódio assim, anterior a gente falou a sobre gente isso. falou sobre Cada um isso. deu sua opinião na mesa. Mas assim, cara, eu sou a favor do híbrido, eu gosto do híbrido. Gosto de estar na minha casa, mas, cara, eu acho importante, tanto que algumas reuniões ali, eu deixo mais também pra fazer no presencial, porque, cara, o olho a olho aqui, pra mim, é super importante, né? O que você tem? Qual é a sua opinião sobre isso, cara? Porque hoje, a gente até fica preocupado, isso é uma preocupação. É um recado pra você também que quer entrar na área de tecnologia, você que é uma pessoa que tem 16, 17 anos, que a gente vê isso muito. E a gente até brinca dos estagiários remotos, né? Porque, cara, a gente vê hoje a galera que, cara, nem começou a sua vida profissional, já quer começar no remoto, 100% remoto. E eu acho que a gente é muito a favor de estar com as pessoas, de criar conexões, que eu acho isso importante. Qual que é a sua opinião, cara, sobre isso? Gosto dessa discussão, inclusive, Sérgio. Deixa eu fazer uma pesquisa de campo com vocês. No episódio anterior, como é que foi? Das pessoas que estavam aqui, foi muito divergente, meio a meio, a favor, contra? Cara, foi unânime que o híbrido, sem querer te viciar, né? Mas assim, para todos nós, o híbrido foi o que mais funciona. A gente teve a opinião de que a gente não tá preparado para trabalhar no full presencial, no full remoto, né? O Nathan comentou. A gente teve a opinião de dá para trabalhar o estagiário remoto. Eu sou a favor que, cara, no caso do estagiário, tem que estar presente na empresa, porque o cara tá conhecendo a empresa ainda, então ele tá se conhecendo, ele tá se conhecendo, ele não sabe nem o que ele vai cara. fazer ainda, então ele tem que conhecer a empresa, tem que estar lá dentro para conhecer o negócio, para começar a entender como que uma empresa realmente funciona. E o Sérgio, na questão do híbrido, que o híbrido seria a melhor forma. Hoje tem muita empresa que fala que o híbrido, o nosso trabalho é híbrido, 1 dia em casa e 4 na empresa. Não, mas tudo bem que seja, mas ô Daniel, e Luciano, é assim, porque eu falo, né? É sempre ao ponto. Uma coisa é um sênior, cara. Um pleno, um sênior, fazer um trabalho híbrido ou fazer full remote. Porque ele já passou por uma fase do presencial, de estar com as pessoas, de ter conexão, de saber que às vezes, cara, não é só um chat no Teams, no Slack ou um e-mail vai resolver. É ligar pra pessoa, ir lá na mesa dele, puta, vamos resolver aqui. E as pessoas hoje, principalmente a galera que a gente fala muito, a gente sempre tá falando com uma galera que quer entrar nessa área, são os novos, 16, 17 anos, mas a gente já vê a galera, eu quero ficar remote, full remote. Mesmo que o cara hoje é desenvolvedor. Você sabe melhor que eu que hoje em dia saiu aquele estigma que o desenvolvedor fica sentado no seu canto só desenvolvendo. Um desenvolvedor, ele apresenta o que ele fez, você trabalhou no Itaú e-Rede 4 anos, você sabe que times de desenvolvimento, até que eles apresentam em demos, em plenárias. O desenvolvedor, ele passou, ele não é mais aquela pessoa que fica isolada dentro de uma sala, que ninguém fala, ninguém toca nele. Passa a pizza por baixo da porta. Ele só coloca o código no repositório e fala, executa aí, testa aí. Se tiver alguma coisa, hoje você me manda de volta. Você comenta e me manda de volta. O cara tem que ter essa sorte. Hoje não é isso. Hoje ele faz parte da estratégia da empresa. E cada vez mais, com o advento de GenAI na velocidade que a gente vai. Hoje, cada vez mais essa mudança ela é latente, né? Primeira coisa assim, eu também acredito no modelo híbrido.
Por que eu acredito no modelo híbrido? Primeiro aspecto é por uma questão de otimização do tempo. A logística nos grandes centros urbanos ela é complexa. Demais. Isso toma tempo de trabalho, de vida pessoal, de tudo. Então isso precisa ser adaptado também. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto existem coisas na minha cabeça e ao longo da minha experiência profissional, esse bom exemplo do Walmart é um caso. Tem coisa, irmão, que é todo mundo trancado na sala. War Room, né? E se for preciso, sangue escorrendo na parede, é isso. Paciência. Iris or iris, tem muito dinheiro na mesa e a coisa precisa sair do outro lado. E muitas vezes, no híbrido, as pessoas... No híbrido não, no remoto, as pessoas têm um desafio de comunicação, que é o que a gente falou. Pode ser que eu tenha um viés em relação a isso, eu não tenho dúvida que sim, mas as pessoas que nasceram numa realidade digital muito maior do que a nossa, quando a gente nasceu, quando a gente era jovem, não tinha isso aqui. Existia um iPhone. Para você que está aí assistindo agora hoje em dia, vocês já nasceram com isso na mão. Seu pai e sua mãe te ligando quando você tinha 10, 8 anos de idade, você estava lá recebendo uma ligação no celular. Eu nunca vi isso. Eu sempre falo que a gente foi privilegiado. A gente dava com ficha no bolso. Andava com ficha no bolso. A gente trabalhou com DOS, Windows 3.11. Eu fiz curso, cara. Eu fiz curso de Meu primeiro curso de informática, eu fiz o curso de DOS. Isso daí me ajudou muito na faculdade. Não, e pensa, DOS, Ai, que maravilha. Windows 3.11, 95, porque na faculdade 98, tinha laboratórios. Aí todo mundo vai chorar aqui. Windows Millennium. Nossa senhora, velho. Deus. Não funcionava Aí, um driver, cara. Vista. Depois instalava veio o um 7, driver. aí o Celso 7, salvou. Você instalava um driver. Malandro, olha o tanto no de coisa que a Windows gente ME, passou, cara. Era tela 1 garantido o seu dinheiro de volta, velho. Naquela época que você tinha o CDzinho de drivers, você instalava o driver, a gente falava, né? Instalar o driver na unha, um driver de uma placa de vídeo, até mouse, cara, teclado. Teclado, é verdade. Era específico, você tinha que instalar na unha. Entendeu? Hoje não, cara. Hoje é tudo... Não vou nem falar o plug and play. Não existe mais o plug and play. Não precisa nem plugar, né? Pergunta pra galera, você sabe o que é plug and play? Não sabe, não Vocês sabe. lembram a apresentação do Bill Gates, do Windows 98? A versão plug and play que ele lançou e que deu tela azul na apresentação? É verdade. Então assim, cara. Então é isso. Então assim, a gente é a última geração que viveu a transição do analógico pro digital. Isso eu sempre falo. É isso. A gente não tinha o telefone portátil, a gente tinha o telefone de discar, né? E não era o de botão, era o de rodar, né? Nem sem fio ele era. Nem sem fio era, entendeu? E a gente viu isso aparecer, a tecnologia surgir, né? E isso entrar na nossa casa. Exato. Entendeu? Então, para mim, essa geração mais nova, que está acostumada com isso, talvez para ele seja um pouco diferente, mas existe uma fronteira vou chamar aqui de Teams ou Slack, ou qualquer solução dessas corporativa de comunicação, existe um desafio de comunicação. E a gente observa isso em um monte de pesquisas aí, a realidade dos nossos adolescentes no planeta Terra como um todo, certo? Eles já têm uma dificuldade de se relacionar interpessoalmente, exceto através de uma tela. Então isso cria uma barreira para o desenvolvimento do conhecimento. Pô, tenho dúvida, sento do lado do meu amigo olha aqui comigo, me ajuda a resolver. Em contrapartida, existem cenários, eu vou pegar um exemplo de uma reunião executiva ontem. Cara, beleza, você vai fazer a reunião executiva, bota todo mundo dentro da sala e bota uma TV que às vezes, eventualmente, tem uma luz batendo diferente que já não dá uma visibilidade adequada para uma determinada pessoa. Aí o remoto funciona lindamente. Botou na tela, todo mundo tá vendo exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito, mãozinha levantada, todo mundo se respeita na sequência. A gente aprendeu a lidar com isso. Então, esse cenário, para mim, híbrido, ele funciona nisso e funciona também em cenários cross-border, né? Você está falando de outros países, você não precisa ficar esperando 3 semanas para você tomar uma decisão, porque você teve que agendar um voo para chegar lá, para arrumar a agenda, para falar por 3, 4 dias e tomar uma decisão. Essas coisas facilitaram muito a nossa vida. Até uma curiosidade, na Microsoft lá em Redmond, aquilo que era previsto crescer em demanda de redes para 5 anos, cresceu em praticamente uma semana do início da pandemia. A banda que ia ser consumida. Então, esse modelo híbrido, para mim, ele no final das contas, ele é valiosíssimo. Porque ele nos ajuda a resolver aspectos do commute, da sobrecarga urbana das cidades. Nos ajuda também, em um outro lado, a garantir que a gente tem o tempo de qualidade interpessoal com as pessoas, e eu adoro isso, eu sinto falta das pessoas, de conviver, de almoçar junto, tomar um café. Exato, mano. Esse relacionamento é fundamental, isso move a máquina da organização.
E tem determinados cenários em que uma reunião remota, ela, pô, funciona lindamente. Lindamente, você consegue se comunicar melhor, todo mundo vê a mesma coisa, né? A gente aprendeu também a interpretar sinais, né? Porque a linguagem corporal, ela fala muito. Então, eu particularmente aprendo a observar isso numa call. E é importante uma certa etiqueta de câmera aberta. Então, o full remote, ele é difícil, é perigoso. Você falou um pouco dos seniors, eu também gosto disso, porque tem determinadas situações que as pessoas mais seniors estão tendo que resolver problemas mais complexos. Hoje está um pouco mais prático com a IA, mas ainda assim você precisa fazer uma revisão detalhada. E não é toda hora que o teu cérebro está funcionando. Você precisa de um Pomodoro Technique, dá 25 minutos, dá um refresco, olha para o céu. Tomar uma sei água. lá, vai tomar água, vai tomar um vento na cara, sabe? E às vezes o remote te ajuda nisso, porque aí você sai dali e faz uma outra coisa, de repente, puta, já veio aqui na minha cabeça a solução do que eu precisava. Agora eu vou testar, já volta e testa. E talvez as pessoas mais novas também não tenham ainda não tenham experimentado isso num nível que faça delas realmente produtivas. Então, eu acho que esses cargos mais novos, o híbrido é o cenário ideal para a pessoa poder se desenvolver, inclusive, e acelerar a carreira dela. Não, inclusive você falou um ponto que é complexo isso. Em toda empresa acontece. Você vai fazer reunião via Teams, Slack, galera tudo com câmera desligada. Eu não gosto, eu já dou logo pouco. Galera, dá pra abrir a câmera? Vamos abrir. Gentileza. Cara, é Ou senão a gente impressionante não isso, faz a né? reunião, que é melhor. Impressionante isso. A galera, tipo, já entra. Por exemplo, eu tava fazendo uma imersão com o Douglas, pô, parceiraço nosso, e, cara, não é nem julgando, né? Tal. E às vezes você via, tinha uma imersão que a gente tava fazendo de Product Sense, e tinha a galera, às vezes, desligava a câmera, tal, tudo, né? Pô, e a gente tá falando de Product Sense, né? E eu já tô com um ponto, né? E não é nem criticando, mas que é cultural muito da gente. Porque às vezes, e até falo do remoto, porque você tá numa reunião, às vezes, com a câmera desligada. Se você tá com a câmera desligada, já aconteceu isso comigo, tá? Eu não tô só focado na reunião. Eu tô fazendo outra coisa. Uhum. Se o cara desligou a câmera, ele tá fazendo outra coisa. Tá no paralelo ali fazendo outra coisa, que às vezes você tá na câmera. É ruim você tá na câmera e tá no celular aqui, ligado. Sim. Ser desligado, cara, dificilmente. Eu falo experiência própria, já aconteceu isso comigo. Se você tá com a câmera desligada, você não tá focado na reunião. Você tá fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, cara. Então, eu acho que esse é o ponto. E aí, ô Luciano, até falando, né? A gente falou muito aqui do passado, do presente, vai falar de futuro também. Mas, cara, falando de Microsoft, falando de Itaú, falando agora da XP que você tá, que você grandes empresas, grandes corporações, grandes desafios. E a gente tá falando de arquitetura. 2 perguntas em uma, né? Explicar pra galera um pouco aqui o que é esse seu papel de arquiteto que você vem construindo aos poucos. Hoje você tá no papel de liderança de arquitetura, mas falar pra galera o que é arquitetura pra você, né? Numa maneira bem mais simplista, né? E como é que é você trabalhar em empresas que, cara, é um alto volume de dados, escalabilidade lá em cima? Queria falasse um pouquinho pra galera dos desafios, né? Porque a gente vê muito isso hoje também, a galera querendo trabalhar em grandes empresas, grandes companhias, mas não sabe o quão complexo é, o quanto você precisa ser resiliente, você precisa ter um soft skill muito apurado. Então eu queria que você desse esse contexto geral pra galera. Boa. Tem alguns aspectos disso. Primeiro eu vou falar um pouco da posição e da minha leitura. Eu estudo isso há algum tempo e tenho aprendido bastante também com as Big Techs. Inclusive tem um artigo da diretora de dados da AWS. Originalmente ela começou criando o S3, que foi um dos primeiros serviços primitivos que habilitou as soluções de cloud que a gente tem hoje. Foi um S3, um SQS e o EC2. E ela fala muito disso, sobre o papel dos principals e distinguished. Aí estou colocando aqui tanto engineers quanto architects. Então ela comenta um pouco desse aspecto, que é o que eu acredito muito e aprendi bastante no artigo dela, que é, muitas vezes dentro das organizações existe um nível hierárquico que foi construído ao longo do tempo por necessidade, não está nada fora do lugar, que acaba fazendo com que a comunicação da estratégia, quando desça, mesmo com mecanismos bem estruturados, ela seja complexa e ela seja interpretada. No final das contas é isso. Estamos falando de pessoas, cada um tem a sua interpretação, sua visão de mundo, é natural que isso aconteça.
Essas posições de liderança que ficam ali respondendo diretamente a um cargo executivo mais alto, elas ajudam a diminuir essa distância para o field e para a execução. Então, tem determinados projetos críticos que a Amazon dá na mão de um Distinguished Engineer. Por exemplo, o Distributed SQL, recentemente que eles lançaram do Aurora, que você tem um multi-master, multi-region. Quem liderou isso foi um Distinguished Engineer, do ponto de vista técnico. Isso requer habilidades diferentes, tá certo? Porque a gente sempre esteve acostumado com um modelo em que você é meu gestor, eu vou responder para você e fazer aquilo que você está me pedindo para fazer. Tá bem? Até uma discussão bem filosófica, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas os papéis dessas pessoas principal, distinguished, senior principal, ele ajuda a trucar um pouco dessa realidade. Não é fazer porque alguém me mandou, é fazer porque aquilo é estratégico e é necessário. Para isso, eu preciso ter uma clareza da cultura que a companhia busca. Se é Customer Obsession, qualquer decisão que a gente tomar que não esteja em prol do cliente, está errada. Precisamos revisar. Então, essa pessoa ajuda a aproximar isso tanto nas duas direções, tá bom? Top-down quanto bottom-up. E requerem ali habilidades de comunicação para que você consiga mobilizar, porque ninguém é meu direto. Eu preciso comunicar uma visão clara e objetiva a ponto deles comprarem a ideia, falando assim, nossa, Luciano, o que você está falando faz muito sentido e a gente precisa fazer. E eu farei. Isso traz um desafio de influência técnica, comunicação, modulação da comunicação, orientação a dados, porque você não convence os outros só porque parece legal. Achismo, né? Exato. Tem que ter alguma fundamentação importante. Isso depende de dados, isso depende de pesquisa externa, trazer conteúdo propriamente dito. Então, é assim que eu vejo esses cargos de principal, tá bem? E vejo eles muito necessários e vejo cada vez mais no Brasil, especialmente as empresas descobrindo essa necessidade e reconhecendo essa necessidade. Existe um movimento das Big Techs de diminuir um pouco essa carga de gestão intermediária para que as coisas sejam mais ágeis, tá bem? Existe, de fato, a Amazon está nesse movimento, a Microsoft fez esse movimento talvez há um ano e meio atrás, o Google ainda não se movimentou, mas talvez aconteça lá também. Mas, independentemente disso, essas posições técnicas elas são importantes, que você consiga transitar, falar com uma pessoa diretora e falar com um developer e, eventualmente, resolver o algoritmo mais complexo ou o desenho de arquitetura mais complexo que a companhia tem. Saber falar as duas línguas, né? Exato. Essa ambidestria lá é fundamental. E ao longo desse caminho, a pessoa percebe que ela não faz nada sozinha. Não é. Aquela máxima é um fato. Andorinha sozinha não faz verão. Não existe esse papo. Então a coisa precisa. A pessoa precisa se desenvolver também nesses cargos de liderança de contribuição individual em desenvolver outras pessoas. Ontem mesmo eu estava numa situação dessas, lá numa reunião. Meu chefe já tinha me dado um ping falando assim, tá, talvez eu te coloque nesse assunto. Aí ele revisou e falou, não, eu não vou te colocar nesse assunto. Mas a pessoa que está nesse assunto vai tomar, assim, vai ter que se empenhar, vai ter um desafio dela lá para trabalhar. Aí eu me coloquei à disposição. Falei, cara, se você precisar, de alguma forma a gente se alinha aqui, faz validação contigo. Então, de certa forma, a gente trocando experiência, eu aprendo com ele, eu ensino coisas para ele também e todo mundo cresce. Porque amanhã ou depois ele já não precisa de mim ou não precisa de mais ninguém para entrar num desafio como esse. Então, desenvolver pessoas é fundamental. Esse papel dessa liderança de contribuição individual com um nível equivalente a executivo, ele é fundamental para isso, para subir a barra do time como um todo. E isso é difícil de medir. Eu acho que é difícil de medir porque a gente não está acostumado a olhar isso como realidade, tá bem? Mas é fundamental para as companhias e é perceptível, assim, coisa de meses você vê diferenças. Um exemplo é isso que eu falei, não é porque me mandaram, é porque eu sei julgar que aquilo é necessário e por A mais B, este é o caminho que nós vamos adotar. Ponto. Porque a referência técnica é aquela pessoa. Para quando você tem que enfrentar volumes de dados muito grandes, você precisa sair do status quo. Beleza? Vou pegar exemplos dos grandes bancos. Todas as soluções que foram construídas no mainframe, por exemplo, a gente está acostumado a construí-las há 40, 50 anos.
E funciona bem, hein? Funciona lindamente, querido. Você Funciona aperta o bem. botão lá, a caixa preta mastiga tudo que você quiser, bem arquitetado, irmão, vai embora. Só que você... Disponibilidade 99,99999. Sim. É isso. O custo eventualmente nem é tão alto, mas existe um custo de mudança que te impacta na agilidade que você começa a não acompanhar o mercado. É isso aí. Esse é o Você maior vai precisar desafio. mexer uma filter que vai precisar. 6 meses. Vai fazer. Porque o processo não é adequado para isso, as ferramentas também não são adequadas a um processo mais ágil, e aí tem que ir para a nuvem. Você está à distância de um clique, isso tem benefícios e tem ônus e bônus. O bônus é você está a um clique de distância, você não tem que pedir esperar nada de ninguém. O ônus é que você é sujeito a fazer uma besteira grande que pode te custar muito caro, tanto do ponto de vista de infraestrutura quanto de disponibilidade do teu cliente. Então eu acho que é uma coisa, um aspecto disso, das arquiteturas das aplicações que a gente vê nos grandes sistemas brasileiros, que a gente está começando a se adaptar para esses modelos arquiteturais, por exemplo, arquiteturas baseadas em células, estratégias multi-região, conseguir interconectar diferentes data centers distribuídos em localizações distintas, com fault domains distintos. As pessoas estão começando a pensar mais nisso. Porque no passado a gente nunca teve que se preocupar com isso. Nunca teve. Agora a gente tem que se preocupar com isso, até porque a gente delegou essa responsabilidade para providers, seja Microsoft, seja Google, seja Amazon, seja Oracle, seja Salesforce, quem quer que seja, para citar alguns. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo embaixo daquele capô e como a gente se precaver e principalmente como a gente não fica refém da atuação deles em relação ao nosso cliente. A zona cinzenta. Se eu precisar desligar algo e ligar para um outro lado, eu tenho que ter capacidade de fazer isso. E rápido, né? E rápido, exatamente. Reagir tempestivamente. Essa é uma coisa que eu vejo que as empresas no Brasil estão descobrindo cada vez mais, reconhecendo. A gente tem muito material bom das grandes empresas, então, mano, blogs do Netflix, da Meta, da Amazon, da própria Microsoft, do Uber, tem várias empresas de escala estratosféricas que servem de referência e referências tão, ou às vezes até mais relevantes do que ler um livro inteiro, tá bem? Os blogs de engenharia dessas empresas valem muito a pena, porque ali tem cada profundidade, cada detalhe, nuance que eventualmente a gente leva 5 anos quebrando a cabeça para descobrir, os caras já descobriram e a gente responderam num pior que eles parágrafo. compartilham, né? Eles compartilham. Isso, é um parágrafo e mais um desenho, você já... Nossa! Já fica a dica aí, né? Pra quem tem alguma dificuldade, fazer Medium aquela da busca. vida. O Medium tem bastante informação. Highavailability.com é um outro blog desse. Pô, aí já é informação aí a um clique, né? Às vezes você quer, puta, pega um livro de engenharia, né? Ou de algo específico e você 200 lê, páginas. Às demora mais. Às vezes é para você encontrar informação no livro, nesses blogs, né? Nesses repositórios de informação, cara. Já é coisa que o pessoal quebra a cabeça e lá já tá pronto, já mastigado, né? Essa é a diferença para mim de um passo fundamental, que é a mentoria de pessoas, tá? Desenvolvimento de pessoas, porque é isso. Os livros, muitas vezes, são múltiplos livros, grandes, com vários assuntos que você tem que mastigar através da tua experiência. Então, isso leva muito mais tempo. Quando você vê isso condensado numa aplicação prática, muitas vezes tem uns 5, 6 livros por baixo daquele capô que aquela pessoa ou aquele time resolveu aquele problema que eles mastigaram para chegar naquela solução. Então, você, no final das contas, ganha um atalho. Que é o que... Atalho, não sei se é exatamente essa palavra, mas isso encurta a distância entre você e o conhecimento prático que está disponível. Por isso que eu acredito muito no desenvolvimento de pessoas e esse papel de liderança como individual contributor é fundamental para encurtar esse caminho para as demais pessoas alcançarem e cada vez mais a organização escalar essa competência técnica e não só técnica, também os soft skills como um todo. Eu acredito muito nisso. Boa. E cara, quando a gente falou, né? Você falou muito aqui de arquitetura em grandes empresas, grandes companhias. E quando a gente fala de IA, cara, como é que... Até fazendo, de novo, né? 2 perguntas em uma. Como é que, quando a gente fala... Hoje você trabalha numa posição de liderança, inclusive. Como liderar pessoas, falando muito sobre arquitetura, sobre escalabilidade e também introduzir IA nesse modelo. Porque não tem como você falar hoje de qualquer área se você não falar de IA, né? Como é que você trabalha hoje nos seus times isso, cara? É interessante isso. Vou começar um pouco com
talvez um pouco chocante, com uma opinião particular minha mais forte. Tá Gosto bem? de polêmicas. Vem, vamos com polêmicas. Tava demorando. Ah, É. sim. A primeira coisa é, nós estamos vivendo uma bolha gigantesca. Isso aí. E talvez muito maior do que a de 2000. E talvez muito maior do que o subprime, que foi 2008. Sinceramente, tá? E, puta, tinha como a gente não viver isso? Eu acho que não. Impossível. Porque se a gente for olhar para trás, todo o desenvolvimento tecnológico e evolução que a gente teve ao longo vou chamar das décadas aqui na humanidade, vieram de algum tipo de pressão da sociedade. Olha aí, as guerras trouxeram um monte de evolução, aviões de tudo que é tipo, mas um monte de gente morreu por conta disso. Medicina também evoluiu num nível ao longo dessas guerras e tal. E hoje a gente vive uma situação razoavelmente similar, né? Eu estava até conversando com um cara, um brasileiro, que na época ele era Office of CTO. E ele trabalhava, na verdade ele era fellow, ele trabalhava ali junto com o Satya Nadella. Então ele era um cara que aprofundava tecnicamente, era um individual contributor nos conhecimentos que o Satya precisava desenvolver. Ele que recebeu a primeira mensagem do Satya falando assim, cara, tem essa empresa aqui, que é a OpenAI. A OpenAI, na verdade, já tem há muitos anos, também mais de uma década Não, a atrás. galera acha que que ela nasceu ano passado. Não, mais de uma década atrás, quando o Bill Gates saiu da Microsoft e criou a Gates Foundation, uma empresa foi lá pedir investimento para eles. E eles tinham 10 bilhões de dólares para investir nas startups. Essa empresa, o que ela fazia era uma página web, que toda vez que você dava refresh, ela dava uma foto de uma pessoa única no mundo, que não existia. Ela era a tecnologia do GPT, produzindo aquela imagem, toda vez que você dava um refresh, ele criava uma cara nova. E aí o Bill Gates investiu uma grana nisso e assinou um contrato de exclusividade Microsoft, que é aquele contrato dos 10 bi, etc e tal, por 10 anos. Cara, quando passou esse tempo, eles chegaram numa conclusão que foi, em vez de a gente ficar gerando foto, a gente consegue produzir texto. E aí quando chegaram para essa pessoa, o Matt Veloso, apresentaram para ele que o sistema fazia poesia. O Matt viu aquilo, foi para a casa dele dormir, o cérebro dele começou a fritar e ele falou, putz, em vez de eu falar uma frase legal, bonita, que tem seu valor, é arte, estamos falando de arte, né? A humanidade precisa disso. E se eu escrevesse código? Aí ele voltou pro Satya no dia seguinte, eu falei assim, cara, e falou assim, cara, se esse negócio começar a escrever código, a humanidade muda de patamar. Foi aí a origem de tudo que a gente está vivendo hoje. Foi um embrião nessa conversa. E aí o que acontece? Isso escalou numa velocidade, naturalmente é óbvio, porque o limite da construção tecnológica era a nossa capacidade cognitiva como humanidade. Hoje não é mais, mano. Você bota o computador para codar para você, você revisa o código e na grande maioria tá certo. E bota para rodar em produção. Então a capacidade de desenvolvimento hoje, de produção, seja ela qual for, é muito escalada. Demais, cara, demais. Então a gente vai evoluir a humanidade numa velocidade muito maior daqui para frente. E dentro dessa corrida, é óbvio que a gente vê as empresas já tudo... Então, existe um conceito chamado... Botar IA até no café da manhã também. Cara, minha mulher usa o ChatGPT inúmeras vezes. Ela vive me falando. Fala assim, eu não largo mais esse trem. Mas a galera usa... Hoje em dia, eu tava vendo um podcast essa semana, eu não lembro qual, pra dar os créditos, mas ele falava assim, cara, a gente tem que mudar a mentalidade, a gente não tem que mais que usar, por exemplo... que eu ainda uso até hoje no Google lá, Se pesquisar alguma coisa no Google, eu esqueci. A caixa de busca? A caixa de busca, eu ainda uso. Eu falei também. assim, cara, você não precisa mais usar a caixa de busca. Você coloca no chat GPT da vida, lá no Perplexo da vida e pesquisa a gente lá. ainda usa, mas... Tanto que hoje lá é a IA que te responde. É Sim. uma IA do Google que te responde, né? Hoje ele já te dá... Não, e já tem uma ferramenta nova já no Google já, que você já fala diretamente com a IA e ela já faz a busca pra você. Isso já Gemini. tá... É isso aí, Gemini. O Gemini, mas isso já na barra de busca. Na barra de busca. Primeiro trecho ali é IA e Basic. E depois ele traz o resto, né? Exato. E aí, o que minha leitura disso? As empresas... Eu não sei se vocês viram aquela notícia em que a Oracle investiu 100 bilhões na NVIDIA, que investiu na OpenAI, que investiu esses 100 bilhões na NVIDIA, e a NVIDIA estava
investindo esse dinheiro em hardware e maquinário para Oracle. Isso aqui tem nome. Automated Wealth Engine. De 100 bilhões de dólares se transformaram em 300 bilhões na contabilidade das empresas. Na prática é isso. Então a Oracle botou 100, voltaram 100 para ela, mas no cômputo geral no ecossistema se transformaram em 300 bilhões de dólares. Isso já é um cenário de bolha. E até vale pesquisar, ainda não ouvi, mas dizem que tem um pitch do Satya em Davos recentemente, em que ele foi claro e objetivo. Usem as nossas ferramentas, porque senão a bolha vai estourar, nós vamos ser sacudidos consideravelmente e, por consequência, a economia americana, e quando isso balança o mundo inteiro. O pitch dele, resumindo a ópera num evento de economia, foi esse. Um warning importante. O mesmo Sam Altman. Porque a maioria das pessoas está usando isso quase que gratuitamente. Dinheiro entrando pra caramba para processar isso tudo. Demanda energética, demanda por resfriamento, porque tem que ser água e água potável. Demanda por hardware. Por hardware. Teve certo? aumento aí agora de memória, de armazenamento por conta disso, né? Lógico que eles estão culpando isso, né? Culpando o uso da IA. Aumento de memória RAM e armazenamento. Recurso de matéria-prima, né? Prata, Exato, por exemplo, para fazer todas as conduções. Então, o que eu olho para isso? A gente precisa ter um certo zelo. Lá na XP, o meu gestor é um cara de AI, doutorando, falando de AI. Então, ele traz muito isso. Cara, tem que olhar para essas coisas com critério de avaliação. Não é só sair no que a hype está dizendo. Eu comentei um pouco desse negócio da bolha, porque, no final das contas, o uso dessa tecnologia vai nessa linha. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente não tem que adotar, muito pelo contrário, temos que adotar massivamente, porque esse é o caminho e ponto. Mas requer um filtro, uma peneira mais fina daquilo que a gente vai usar. Até uma transição que eu vejo dentro das companhias, porque agora a comunidade open source começa a produzir código numa escala e com um nível de qualidade que a adoção disso em corporações maiores não se torna mais tanto um problema como foi no passado, desde que você tenha um mecanismo bem adequado. Porque até então, falava de open source, ou era Linux ou era Kubernetes. Ponto. Saiu disso, você já entra em pânico. Agora já não. Você vai dizer que o quê? O cloud com Opus 4.5 que foi usado para codar, codou mal? Não, cara. Você pode até fazer o teu code review, mas aquele código que saiu ali é sustentável, é bom. Pode ser um dos melhores, né? Mas, mano, te acelera entre 6 meses e 2 semanas você botar para rodar. Desde que você tenha um mecanismo também de se isolar de CVEs e etc, de outras falhas. Então, eu acho que isso ajuda muito, é fundamental, não tem... É isso, assim. Todos nós temos que saber isso na ponta do lápis. Independentemente da profissão e do papel que a gente tem dentro da sociedade. Todos nós temos que estar embarcados nisso, porque isso vai trazer algum tipo de impacto para a nossa vida, seja benefício ou não, num curto espaço de tempo. Boa, perfeito. Cara, e a gente tá indo para as finaleiras aqui. Eu queria que você desse aqui dicas para essa galera que tá entrando agora, que não viveu nossa vida de Windows DOS, 3.11, aquilo que tudo que a gente falou, assim, principalmente essa galera que tá entrando, a gente até comentou da galera que 16, 17, que quer entrar na área de tecnologia. Inclusive, a gente vai fazer futuramente um masterclass para conversar com essa sua galera também. Mas eu queria que você desse, se você pudesse dar dicas aqui que você gostaria de ter recebido essas dicas lá atrás, quando você começou, cara. Mas olhando agora o futuro, que é muito que a gente tá falando de IA aqui. Legal, essa é uma boa conversa. Tem um aspecto para mim que, pessoalmente, é muito importante, que é aquele conceito de aprendizado contínuo. E é um dos motivos pelos quais eu gosto muito da minha profissão, né, que eu tenho, porque é extremamente volátil, toda hora você está estudando, aprendendo alguma coisa nova. Então tem que gostar disso também, né, porque cansa, nem todo mundo está preparado e com vontade disso, exige bastante das pessoas. Então, para quem está chegando agora na nossa área, a minha recomendação é que criem as suas próprias técnicas de acelerar o seu próprio aprendizado e desenvolvimento. E hoje a gente tem ferramentas que antes a gente não tinha, mano. A gente tinha um marcador de texto. Então, você tem notebook LM, por exemplo. Não estou querendo fazer um marketing do Google nem nada, mas, cara, o avanço e a velocidade, você dá lá para ele um livro, pede para ele resumir para você os principais pontos, você lê os principais pontos, ele eventualmente já cria um vídeo para você e faz um quiz.
que é a segunda parte para você, de fato, conseguir assimilar. E depois disso, você ainda disponibiliza esse cara e, eventualmente, você pode pôr numa API e pendurar num chatzinho teu que você vira o seu segundo cérebro. Você pode fazer isso Vai lá no perguntar, Telegram, no WhatsApp. Exato, vai lá perguntar, brincando. manda um áudio e recebe resposta. Então, a gente tem um volume de ferramentas com um nível de praticidade hoje que facilita muito. Então, ter esse princípio de sempre buscar aprender, idealmente, se isso estiver conectado a um gosto, a uma vontade de querer saber, melhor. Então, minha recomendação é essa: aprendam, porque no final das contas é o que é a vida, né? A gente começa ali... Mas, cara, assim, né? Não é doideira, até complementando a pergunta, como não surtar hoje, cara, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo? Principalmente essa galera. Porque, assim, eu acho que eu vejo muito, acho que você vai falar também, a preocupação dessa galera mais. Porque, assim, a gente que é um pouco mais experiente, a gente já sabe. A gente já tá num caminho, e eu sei pra gente tem que seguir, a gente tem que continuar estudando, mas a gente tá naquele caminho. Cara, eu vejo que a galera que tá começando agora, principalmente, é difícil pra eles, porque, cara, tem lá, fala de linguagem, tem C Sharp, tem Java, tem React, tem um monte de coisa, tem IA, tem banco de dados, tem MongoDB, tem SQL, tem Athena, tem S3, tem AWS, tem Azure. O cara, às vezes, não sabe onde ele vai começar, Aí. entendeu? Então, assim, eu acho que acho que essa é a preocupação dessa galera, assim, cara, pra qual caminho? Eu sempre falo, cara, olha pelo que você, assim, vai pelo caminho que você já tem mais similaridade. Ah, cara, você já tem uma similaridade com Java? Vai pro Java. Tem com C Sharp? Vai pro C Sharp. Falando de desenvolvimento. Legal. Falando para produto, eu já vou para uma outra linha também. O que você pensa sobre isso, assim? Esse é um assunto interessante, até porque dentro da IA existe um risco da superficialidade, certo? E no final das contas, quem está formando a nossa opinião é um algoritmo que foi treinado com base na opinião de outra pessoa que interpretou aquilo, certo? Então, no final, estamos criando um bias global, de certa forma, né? Eu acho que vai bem na linha do que você falou, e até você mesmo se respondeu. O primeiro passo é a pessoa ter a fundamentação daquilo que ela precisa. Quanto mais conhecimento ela tiver, melhores escolhas ela vai ter. Ela vai ter capacidade de fazer. Isso é um. E dois, putz, como é que eu começo a adquirir esse conhecimento de maneira mais ágil? Porque eu posso ler o mundo inteiro e não necessariamente ter aprendido algo, porque as coisas não se interconectam. O aprendizado, de fato, é quando eu faço a correlação dos assuntos. Para mim, o que é muito importante é a pessoa procurar algum nível de mentoria, coaching, sei lá que nome queira imaginar, mas de alguém que já trilhou este caminho que possa ajudá-lo a direcionar. Porque essa carga cognitiva ela é muito grande. E até tem um aspecto meio social das companhias, na minha opinião, que é fazer esse papel. Então, eu vou dar um exemplo. XP, por exemplo, tem o seu stack de tecnologia definido. Isso facilita muito a vida dos mais novos que estão chegando na companhia. O cara não tem aquela complexidade decisória de um planeta. Qual que é o stack lá da XP? .NET Core, para os back-ends, fundamentalmente. Front-end a gente usa Flutter e React para front-end web. Dynatrace lá é nossa solução de observabilidade. Essencialmente as nossas soluções estão rodando em Kubernetes, containerizadas. E o cloud provider é Microsoft Azure. Então, isso já simplifica bastante para as pessoas. E aí, ela poder ter oportunidade, até, na minha opinião, eu vejo uma oportunidade de negócios propriamente dita, tá bem? Que é ter mais profundidade nessa capacidade de ser coach ou mentoria em escala para as pessoas que estão chegando. Porque senão ela vai tocar muitos assuntos sem aprofundar-se em nada, usando aquilo que a IA diz para ela que é o certo. Famoso E ele não papo, sabe se está alucinando ou não faz a menor ideia. Ele está só usando. Verdade. E depois ela vai ver o impacto, às vezes, lá na frente, depois de um tempo. Então, primeira coisa, cria seus mecanismos de ter solidez do conhecimento que está adquirindo e busquem pessoas que consigam auxiliar a dizer exatamente quais são as pedras do caminho sobre as quais ela tem que pisar e de quais elas têm que desviar. Boa. Pegou essa, né? Ó, pra você aí que quer entrar na área de tecnologia e não sabe pra onde seguir, cara, pega essa dica. Eu sempre falo também que, cara, às vezes segue alguma empresa que você é fã, que você goste da cultura e entenda a stack de tecnologia dela e tente seguir esse stack. Ou ver o que você mais tem familiaridade pra seguir. Puta, cara, você viu Java? Pô,
pra você faz mais sentido, segue no Java. Tem muita empresa que usa Java. Exato. .NET, mesma coisa. Eu acho que assim, cara, eu acho que também a gente vive num mundo imediatista. Então, acho que isso, a galera pega muito isso na veia e fala que, puta, eu preciso aprender isso pra ontem, porque senão eu não vou conseguir emprego, não vou conseguir trabalhar. Já quer ganhar 20 mil. Exato. Então, assim, cara, vai lá, experimenta. Vê se é aquilo que você quer. Não tenha pressa pra isso. Acho que você não tem que ter pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Isso Mas é tá difícil claro. hoje em dia, hein, a galera. Então, mas eu acho que aí o que o Luciano falou, da questão de você buscar uma mentoria, buscar alguém que vai te tirar esse ímpeto de você sair querendo aprender tudo, querendo saber de tudo, e no final você não vai conseguir nada, né? E te dar esse norte, e te colocando aqui guarda-rails para você não sair da pista e falar, cara, experimenta, gostou? Legal, vamos pro próximo. E aí vai indo. Ah, isso pode levar um tempo? Pode, mas às vezes pode. Assim, o tempo é uma coisa que você vai ter que considerar nesse momento. Se não, cara, o pessoal vai entrar, vai sair querendo provar de tudo, não vai gostar de nada e aí vai se frustrar, entendeu? Aí vai falar, puta, não consigo trabalhar com nada, não sei de nada. Não tem Então, profundidade de nada. Exato. Então, assim, acho que vazio, tem né? que ter essa. E hoje, cara, a gente tem muita informação e muita gente que tá disposta a fazer isso. A gente tem os parceiros. Né, o Eureka Labs, eles têm esse viés e tem cursos lá que vão te dar esse norte, vão te ajudar nesse Legal sentido. isso. Muito bom, muito bom. Suas considerações finais, meu amigo? Cara, acho que, porra, agradecer mais uma vez. Aulas. Hoje. Aqui acho que foi uma aula de história, né? A história da tecnologia. A história da tecnologia, cara, isso foi muito bacana. Acho que para quem não conhecia a Microsoft, né? Acho que a Microsoft é só o Windows. A Microsoft é muito mais do que isso. E você falou até da questão da cultura deles, que isso é super importante, né? As pessoas hoje, a cultura, ela rege uma empresa. Então, a gente, quando hoje entra numa empresa e já vê que essa cultura tá no tapete, tá na cadeira que você senta, Tá na parede. tá na parede. Então, isso é super importante, né? Para quem hoje tá buscando e para quem hoje tá querendo migrar de área, né? E até mudar de empresa. Então, acho que foi super bacana contar todo esse contexto histórico, as citações que você, né, comentou de pessoas, de profissionais aí de tecnologia, cara, isso foi de grande valia. Tem algumas coisas eu conhecia, outras foi, pô, não vou saber depois lá ir atrás e usar até a IA para trazer um pouco mais de informação, cara. Então, acho que é isso, agradecer mais uma vez aí. Eu acho que a gente vai ter que marcar um segundo episódio, porque tem mais coisa pra gente conversar sobre arquitetura, principalmente. Pô, eu faço das palavras do Daniel a minha, Luciano. Até falei pro Daniel assim, cara, o Luciano é um cara que conhece muito. Falei da sua trajetória lá no Itaú que você passou, um cara super humilde, conhece muito, tinha uma posição de liderança lá, super humilde, conversava com todo mundo, sentava na mesa com a galera, tal. Participar de reunião com ele também, cara, é muito aprendizado. Puta, te agradecer demais. Já te falar que você vai ter que voltar aqui outras vezes, porque ficou pequeno esse papo aqui, né? Porque, tipo, passou mais de uma hora aqui a gente falando, mas tinha muita coisa pra gente falar. Então, assim, já deixo aqui o convite pra você voltar outras vezes pra gente focar, mas falar muito de arquitetura, que eu sei que você conhece demais, eu sei que você tem muita mensagem pra passar. E eu queria que você tecesse suas considerações finais e, cara, fazer uma indicação de um livro pra galera. Boa. Primeiro de tudo, agradeço vocês. Eu vim hoje de manhã aqui no caminho pensando como seria e tal, refletindo ali, não era necessariamente ansiedade. Para ser sincero, é a primeira vez que eu participo, não, a segunda vez, na verdade. Eu participei de um outro da Conductor, que era o VAT40. O VAT40, não sei se vocês lembram, era o nome da fita cassete. Uhum. Era um podcast, um outro camarada da Digital Ocean, na época eu estava na Microsoft ainda, e mais um amigo que hoje está no iFood, na época ele era da Conductor, foi bem legal também, então foi uma oportunidade muito legal. O estúdio aqui é muito bem estruturado, bem legal fazer esse tipo de conversa. Eu falo bastante, vocês devem ter percebido. Ainda bem, pô. Foi bom. Eu falo bastante, acho que esses assuntos são bem divertidos, até fazer um ponto aqui, eu lembrando de lá de trás, eu tenho muito mais livros do que eu tenho capacidade de ler. Distribuído aí. Tô nessa aí também. Eu tô nessa para tudo que é lado. E sabe de uma coisa? Eu pensava que eu fosse errado nessa história. Errado não, né? Que talvez isso não fosse a melhor abordagem. Lá na Microsoft tinha um site em que você via as recomendações de livros
da alta liderança, o Satya, inclusive. Então eu ia lá sempre mapear quais são os livros que ele está lendo, que ele está ouvindo. E um dia tinha uma apresentação dele mensalmente lá no prédio 33, que ele chama, que é um Q&A com ele, portas abertas, qualquer funcionário entra lá e faz pergunta que ele quiser pro Satya. Durante 1h30, 2 horas, sei lá. Caraca. E uma das respostas que ele deu de uma pergunta uma vez foi assim, cara, eu tenho um backlog de livros gigantesco que eu nunca consegui alcançar. Eu não consigo ler tudo que eu quero, que eu gostaria. Então eu falei assim, então eu tô tranquilo. Se ele tá dizendo isso. Mas não dá, cara, até a gente mesmo, assim, tipo, muitos convidados indicam livros que a gente não consegue ler tudo, cara. Pra você ter uma ideia, a minha lista de livros que eles indicaram, falaram, cara, esse é bom, tá com 35 livros pra ler. 35, cara, é muita coisa. E se você for somar páginas nessa história, meu irmão... Não, tem uns aí que 280 páginas, tá meio assim, entendeu? Eu tô falando de, sei lá, mais de 1000 páginas. Então, obrigado pra vocês dois. Cara, livro, eu tinha uma listinha grande aqui. Eu vou deixar os de tecnologia, os de arquitetura, se a gente tiver um outro papo desse, foi muito legal. Vamos ter, já está convidado. Fácil. Mas livros com base naquilo que a gente conversou aqui, tem alguns, se vocês não se importarem. O primeiro é The Coaching Habits, que é como é que eu crio um mecanismo de poder me relacionar com as pessoas. Inclusive, eu senti isso muito na pele. Um dos gestores que eu tive na Microsoft, ele abria todos os one-on-ones olhando para minha cara e falando assim, como é que eu posso te ajudar hoje? Me diz o que você precisa. E se você for parar para pensar, quando você é confrontado com essa pergunta, que não é uma pergunta cotidiana, é difícil responder isso. Tá bom, no que eu preciso e por quê? Então esse é um livro que vale muito a pena das pessoas se desenvolverem. Associado a isso, com toda essa mudança que a gente tem um outro livro que vale muito a pena, que é o Atomic Habits, ou seja, como é que eu crio mecanismos para que eu mude a forma que eu atuo, das minhas atitudes propriamente ditas, sejam elas atitudes que eu quero deixar para trás, sejam elas atitudes que eu quero desenvolver. Vale muito a pena, e ele dá exemplos fantásticos. Você quer ir correr numa esteira? Não tenta se planejar para correr 1 hora todo santo dia. Começa com 1 minuto. Perfeito. 1 minuto, 1 minuto. Depois de 1 mês você fez 1 minuto, já fiz 1 minuto, vou fazer 2. Faz 2. Daqui a pouco você tá fazendo 1 hora e nem percebeu e é do teu dia a dia. E se você não fizer, é que você... Entrou na rotina. Exato. Então esse livro vale muito a pena. E da cultura que a gente falou, tem 2 livros para mim que são muito bons, que ajudam a desvendar caminhos. O primeiro deles é o Hit Refresh, do Satya. Aliás, 3, eu vou dizer. O Hit Refresh, do Satya. O outro, Working Backwards, da Amazon, que é brilhante. Working Backwards. Vale. Inclusive, tem um cara aqui da Amazon que a gente vai trazer aqui, vai falar muito sobre Working Backwards. Vale. Cara, esse aí é... Você sabe quem é? Eu depois te falo quem é. Vale ler ele algumas vezes, ouvir, enfim, um formato que melhor atender cada um. E eu gostei muito desse do Guilherme Benchimol, Na Raça, porque é um livro de empreendedorismo. Esse tá na minha lista, cara, pra ler. Esse tá na minha lista. Matar um leão por dia aqui, irmão. Você olha pra trás, eu estudava, fazia faculdade, trabalhava, meu irmão, ônibus pra lá e pra cá, coisa que um americano, uma galera de primeiro mundo não vive, entende? Então a gente tem que matar um leão por dia. Vale ler esse livro também. Que ajuda bastante. Boa. Cara, então, de novo, vou te agradecer. E você está super convidado para vir aqui para falar com a gente mais vezes. Foram aulas aqui, eu tenho certeza que a galera vai gostar muito, tá? Para você que ficou até aqui com a gente, cara, então, ó, papos como esse aqui que ajuda, a gente cresce muito, principalmente eu e Daniel. A gente sempre fala isso, toda vez que a gente traz um convidado, uma convidada aqui, cara, a gente aprende demais. Hoje não foi diferente, né? Então... espero que você tenha tirado pelo menos 10% aqui, algum insight desse papo, que eu tenho certeza que você vai levar para sua vida, tá? Seja no que diz respeito à tecnologia, à parte técnica, mas na parte também de soft skill, que hoje em dia é super importante, tá bom? Não se esqueçam, se inscreva no canal, ativem o sino, esteja com a gente lá no YouTube, no Instagram, estamos também no TikTok. A gente só não tá fazendo dancinha lá, mas a gente tá postando bastante conteúdo lá também. E até a próxima, galera. Fiquem bem. Valeu! Valeu, galera. Um abraço. Abraço.